Vou falar agora um pouco a respeito de milho, cenário internacional e ao milho norte-americano. De acordo com o último relatório que mostram os embarques dos Estados Unidos até o último dia 10 de novembro, por lá apenas 618 mil toneladas deixaram o país ou foram inspecionadas para deixar até essa data, 10 de novembro. Um número extremamente fraco, principalmente se comparado à expectativa do mercado. O mercado esperava algo entre a mínima de 900 mil toneladas e uma máxima de 1 milhão e 200 mil toneladas. A Agricultura BR mostra agora como é que ficou então a semana. Olha só, embarques norte-americanos de milho em 618.155 toneladas do cereal de milho. Os embarques totais é que chamam também a atenção. Os embarques de milho nos Estados Unidos vêm numa velocidade e numa força muito mais intensa daquilo que tinha no mesmo período do ano passado, na mesma data do dia 10 de novembro. Acompanhe comigo que parece que é o dobro, mas não é. Uns 85, 87%. Pode trazer aqui na tela. Nós temos aqui embarques totais de milho em 2015, o número exato, na data do dia 10 de novembro, eram 5.928.537 toneladas. Em 2016, chega a 10.795.443 toneladas de milho embarcadas pelos norte-americanos até uma data do dia 10 de novembro. Então mostra que apesar de ter tido uma semana de desempenho fraco mesmo, ficou muito abaixo da mínima esperada pelo mercado, mas no acumulado do ano, no acumulado da safra, vem com desempenho muito superior àquilo que acontecia exatamente há 12 meses. Mas não foi só esse o relatório apresentado e nem talvez o mais relevante. O mais relevante é aquele que mostra que os Estados Unidos têm muito milho mesmo e que na temporada 16-17 os estoques ficarão muito inflados, acima de 61 milhões de toneladas de milho e que vai ter muito milho, inclusive, colocado praticamente a céu aberto ou a céu aberto pelos norte-americanos. É porque lá a colheita do milho passou de 90% e passando de 90% fica cada vez mais claro que o milho também tem uma super safra nos Estados Unidos. Vamos ver o acompanhamento então? A Agricultura BR trazendo os dados até o dia 13 de novembro, 93% da área que foi cultivada com milho nos Estados Unidos, são 35 milhões de hectares, já tinham sido colhidas. Uma semana antes eram 86%. O que significa que houve um avanço de 9 pontos percentuais em relação de uma semana para outra. 7 pontos percentuais de uma semana para outra. Comparando com o que acontecia em 2015, na mesma data, portanto 13 de novembro, vinha com 95%. Nesse caso, há um atraso de 2 pontos percentuais. Mas é importante também lembrar que a área é maior, são 35 milhões de hectares ocupados com milho, uma área maior e um atraso ali ligeiramente menor em comparação ao ano passado, portanto vem em cima, vem realmente com bom desempenho também a colheita de milho nos Estados Unidos. Olha, se por um lado a Argentina não vai aumentar, não aumentou a sua área cultivada com soja, inclusive até reduziu essa área. Isso tem a ver com as expectativas do produtor, o sojicultor da Argentina, que viu que se não vai acontecer em 2017 uma nova queda para a tributação, então em 2018 a gente conversa. Esse é o pensamento do produtor da Argentina em relação a esse mercado e também a sua cultura. Agora, quando se fala a respeito de milho, não. Os argentinos sentiram um impacto muito positivo com a queda total, 100% de queda, não há mais imposto de reintegro para as exportações argentinas de milho. E esse fator trouxe uma motivação muito grande para aquela população, principalmente para os seus produtores, que ampliaram a área de cultivo e estão investindo muito mais nessa cultura do milho. O problema é que os Estados Unidos têm uma safra histórica, também sendo retirada ou terminando de retirar dos campos. De qualquer maneira, os argentinos devem subir de uma média de produção de 29 milhões de toneladas de milho para mais de 36 milhões de toneladas. Quem está ouvindo vai dizer o seguinte: nossa, é muito abaixo da primeira ou da segunda safra brasileira. Entretanto, a Argentina tem um consumo
muito menor, e aí ela consegue colocar maior parte desse milho todo no mercado internacional. Vamos aos números então da Argentina para o milho. Nós temos aqui a previsão em relação ao que aconteceu nas temporadas passadas, também na 16-17, para a produção. Temporada 14-15 teve uma produção de 28 milhões e 700 mil toneladas. Na 15-16, em linha, veio para 29 milhões de toneladas, aumentou de leve a sua produção. Agora na 16-17, estima um aumento na área, o Departamento de Agricultura americano, na produção, de 7 milhões e 500 mil toneladas. É claro que é um reflexo também de uma área maior de produção de milho na Argentina, chegando a 36 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Agora, o que chama atenção com a Argentina é este número aqui, claro, né? Uma alta de 7 milhões e 500 mil toneladas de milho é um desempenho realmente muito forte, já que a Argentina não teve problemas de produção na safra passada. O Brasil teve esse problema de produção e é claro que o Brasil também apresenta uma alta muito forte, mas comparado com a média, não, aí na média fica com um ligeiro aumento em relação àquilo que acontecia nos últimos anos. A Argentina realmente pula de patamar em relação à sua produção. Por que pula? Porque descobriu nessas exportações ou possibilidades de que elas venham a se confirmar durante a temporada um mercado muito interessante. E é isso que nós vamos mostrar agora, a Argentina cada vez mais ocupando um cenário de destaque em relação às exportações. Acompanhe comigo, nós temos aqui os dados relacionados à Argentina, nós temos a temporada 14-15 com uma produção, com uma exportação de 18 milhões 960 mil toneladas, a 15-16, 20 milhões e 500 mil toneladas e a 16-17, 25 milhões de toneladas. O que significa isso? A Argentina, que já ficou na temporada 15-16 à frente do Brasil em relação às exportações de milho, na temporada 16-17, tem também uma grande possibilidade, porque o Departamento de Agricultura estima para a Argentina 25 milhões de toneladas a serem exportadas, para o Brasil 25 milhões e 500 mil toneladas. Está muito parelho essas exportações em relação aos dois países. Outro país também que chama atenção é a Ucrânia. A Ucrânia tem um destaque ou expectativa de exportação em 18 milhões de toneladas de milho.